Amados, eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 5. Eu quero ler com você uma porção das Escrituras a partir do versículo 14 até o versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Amém? Até aqui. Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado, Deus, pela presença do Teu Espírito Santo. Obrigado por estarmos diante, ó Deus, da Sua presença, expostos à Sua presença. E nós pedimos, ó Deus, que nesta manhã o Espírito do Senhor vivifique a Tua palavra em nossos corações. Que nós sejamos, ó Deus, ministrados e sejamos, ó Deus, equipados e capacitados, não só no que diz respeito à autoridade espiritual, mas entendimento e revelação da Tua palavra, Senhor, para que possamos caminhar segundo a Tua palavra em verdade e ver o favor do Senhor se manifestar a cada um de nós, a cada uma das nossas casas. Nós oramos em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, nesta manhã eu quero falar um pouco sobre o que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, e trazendo aqui uma orientação a um despertamento, a uma orientação a uma atenção, a um cuidado, a algumas verdades que ele aponta nessas escrituras para cada um de nós. E o texto começa a nos dizer assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Nós olhamos no versículo 14 aqui, o apóstolo Paulo falando: olha, se nós fôssemos trazer para a nossa linguagem atual, acorda, acorda do sono. Como normalmente cada um de nós, todas as manhãs acordamos para ir ao trabalho, o apóstolo Paulo está nos chamando para acordar para uma realidade espiritual também. Assim como eu tenho que acordar para ir ao trabalho, para fazer as minhas tarefas, ou para fazer qualquer coisa na minha vida, o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção a um despertar por uma realidade espiritual que cada um temos que desenvolver e nos apegar a ela. E ele diz justamente isso. Ele fala que aquele que despertar, aquele que se levantar, será iluminado por Cristo. Amém? Será iluminado por Cristo. E nessa manhã o tema da minha mensagem é: não perca tempo. Não perca tempo. Nós somos tão atarefados, temos tantas coisas na vida e tantas preocupações. E honestamente, amados, algumas das preocupações que nós carregamos, ou algumas delas, tarefas e preocupações, algumas delas, na sua grande maioria, são circunstanciais. Elas nem fazem parte de algumas prioridades das nossas vidas. Mas nós, ao pensarmos muito sobre essas preocupações, ao estarmos estressados sobre algumas dessas preocupações, estarmos ansiosos sobre algumas preocupações, algumas delas, elas nem estão numa ordem de prioridade nas nossas vidas. Elas simplesmente, muitas vezes acontecem, elas chegam para cada um de nós e nós nos vemos envolvidos com esse contexto. E por conta disso, nós podemos facilmente ser pegos, realmente sermos envolvidos por elas, de tal maneira que nós vamos deixando de lado aquilo que realmente é importante. Nós vamos deixando de lado aquilo que realmente deve ser uma priorização. Nós vamos deixando de lado aquilo que realmente deve ser um estilo de vida para cada um de nós. Então, nós precisamos entender que o apóstolo Paulo está a nos ensinar que de todos os recursos que Deus nos deu, o tempo é sem dúvida o mais valioso. O tempo é sem dúvida
o mais valioso. Deus nos tem dado muitos recursos. Você tem recurso financeiro, você tem recurso de mobilidade, você tem recurso material, você tem recurso espiritual, você tem uma série de recursos disponíveis para a sua vida. Deus nos deu uma série de recursos, deu o recurso da inteligência, das habilidades, das aptidões. Deus nos deu uma série de recursos. No entanto, o tempo é um recurso muito precioso. E eu quero te dizer que é o recurso mais valioso para as nossas vidas. Porque se nós fizermos o bom uso do tempo, se nós fizermos o bom uso desse recurso, nós vamos ser bem-sucedidos. E o apóstolo Paulo está chamando a igreja de Éfeso para dizer assim: não durma, igreja. Não durma. Não perca tempo. Não durma, não se permita dormir, não se permita apagar, não se permita descansar, não se permita entrar num lugar de talvez de sono espiritual, mas acorde para que haja entendimento, revelação, a iluminação que só Cristo pode nos dar. Sabe por quê, irmãos? Porque o tempo é um recurso mais importante, porque ele é a única coisa que você não recupera. Alguém aqui já recuperou o tempo? Nós não conseguimos recuperar tempo. Não é possível recuperar o tempo. Não é possível você voltar a 10, 15, 20, 30 anos da sua vida lá atrás. Não é possível você voltar no seu passado para corrigir um erro que talvez você tenha cometido. Não é possível você voltar atrás e talvez tentar resolver uma situação que alguém, ou um erro que alguém cometeu contra você. Não é possível. Mas o apóstolo Paulo vai nos ensinar algo, e eu quero aos poucos ir compartilhando com isso com você. No entanto, querido, segundo a Bíblia, é possível redimir o tempo. Redimir o tempo. Isso é um valor espiritual, é um princípio espiritual. E para mim, remir ou redimir o tempo é priorizar o que é importante. É priorizar o que realmente importa. É priorizar o que realmente tem valor, é priorizar o que realmente faz diferença, é priorizar o que realmente vai nos levar para esse lugar de uma vida cristã, ou de uma vida familiar, ou tudo aquilo que nos cerca, nos envolve, ser bem-sucedido, ser abençoado. Sabe, quando há priorização do que é importante, o tempo trabalha a meu e a seu favor. Quando você prioriza coisas que são realmente importantes, o tempo vai trabalhar a teu favor. Você não vai perder tempo, porque você não vai se ocupar com coisas que não são prioritárias. Você não vai se ocupar com coisas que te roubarão a energia. Você não vai se ocupar com coisas que não tem nada a ver com aquilo que você está a buscar, com aquilo que você quer alcançar. Você vai focar, você vai entender que todo o seu esforço, toda a sua energia, toda a sua entrega, toda a sua dedicação tem que estar voltada para aquilo que realmente é importante. Ou seja, a priorização nesse aspecto do tempo é fruto de ter uma escala de valores bem definidas nas nossas vidas. O que é bom para você? O que deve ser bom para você? O que deve ser bem definido? Quais valores são importantes para si, para a sua casa, para a sua vida? Então é isso que você deve colocar como prioridade e empreender todos os seus esforços em prol de alcançar isso, em prol de buscar isso. Então, queridos, nessa manhã eu quero tratar com você sobre não perder tempo. O que tem roubado talvez a sua energia? Sabe, eu escutei uma citação de um pastor muito querido, ele explicando a respeito de gerenciamento de tempo. E na última sexta-feira aqui, que nós tivemos o nosso encerramento da oração, da semana de oração, eu falei sobre isso. Sabe o que é estresse, irmão? É excesso do presente. Sabe o que é depressão? É o passado não resolvido. Sabe o que é ansiedade? É excesso do futuro. Tem gente que olha para o futuro e está totalmente ansioso por causa do futuro, porque é excesso do futuro. Não aprendeu a descansar que Deus trabalha enquanto dormimos. Não aprendeu a descansar que Deus opera em nosso favor quando sabe quando Deus ajuda a gente, irmão? Quando a gente não põe o dedo. Quando a gente não tenta ajudar. Deus ajuda a gente. E por isso que há um versículo na palavra, já falei isso, eu até brinco com isso.
A palavra do Senhor diz assim, que o Senhor dá os seus enquanto dorme. Sabe por que o Senhor trabalha em seu favor enquanto eu durmo, enquanto você dorme? Para que você não atrapalhe a Ele, nem eu me atrapalhe a Ele. Porque é o único momento que a gente não está dizendo para Deus, ou querendo falar para Deus como tem que ser a cor da camisa que a gente vai usar no dia seguinte. A gente descansa, a gente está na inércia, e o Espírito Santo de Deus está a trabalhar a nosso favor. Agora isso não tem nada a ver, né? Deixa eu deixar claro para os jovens, né? Que gostam de dormir, não quer fazer nada. Tem nada a ver com isso, não é disso que se trata. Tá bem? O adolescente, o jovem que só pensa em dormir, comer e dormir, né? Não, tem que trabalhar, tem que estudar, né? Brincando aqui um pouquinho com isso. Mas vamos lá. Queridos, primeira coisa que eu quero trabalhar sobre não perca tempo é não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Olha o que a palavra do Senhor diz, né? Efésios 5,14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos. Desperta, levanta. Não deixa para amanhã. Tem gente que vai empurrando, e o tempo não consegue ajudá-lo. O tempo que ele tem não consegue servi-lo. O tempo que ele tem para resolver coisas não consegue cooperar com ele. Por quê? Porque ele vai empurrando, porque ele não levanta, porque ele não desperta, porque ele realmente não quer lidar com o problema, ele realmente não quer encarar a situação, ele realmente não quer sentar para conversar, ele realmente não quer sentar para dialogar, ele não quer sentar com a esposa, não quer sentar com o esposo para conversar sobre os problemas, ele não quer sentar com o filho ou com a filha para corrigir atitudes. Nós somos parte de uma geração que a gente foge dos confrontos, e na verdade confrontos é importante para a gente chegar num lugar de avanço. Existem confrontos nas nossas vidas que nós não podemos fugir. Existem confrontos que nós precisamos encarar. Nós precisamos olhar olho no olho. Eu lembro que muitas vezes na nossa vida, eu e a Leslie, muitas vezes não é porque a gente amava fazer isso, irmãos, mas era porque era necessário. Nós parávamos muitas vezes à noite, depois que os meninos iam dormir, e a gente conversava muito sobre algumas coisas. Conversava sobre família, conversava sobre... E às vezes nós conversávamos sobre nós mesmos. Nós tínhamos uma DR. E às vezes a gente ia 2 horas conversando, 3 horas conversando. Sim, muitas vezes. Por quê? Porque se o casamento é importante, a gente conversa sobre aquilo que é importante. Está comigo aqui? Se o futuro é importante, a gente conversa sobre aquilo que é importante. Se uma decisão que eu tenho que tomar, aquela decisão é importante, então a gente conversa sobre aquela decisão que é importante. A gente não deixa, a gente não põe de lado, a gente prioriza. Por isso nós precisamos despertar. Sabe que a palavra iluminar aqui, Cristo te iluminará, ela significa o seguinte: trazer a luz e revelar. Ele fala sobre entendimento ou revelação, e isso só vem quando nós saímos da inércia. Entendimento e revelação, compreensão e sabedoria, capacidade só vem sobre a minha vida, sobre a tua vida, quando nós saímos da inércia. O que é sair da inércia? Sair daquele lugar de estar ali, paradinho, sem movimento. É quando nós nos movemos. Porque se existe priorização, se existe prioridade, se existem valores que nós estabelecemos para o nosso estilo de vida, então eu não fico parado, eu me movo em direção àquilo, porque aquilo vai ser uma bênção para mim, tá bem? Você está aqui, amém? Sabe, a pior atitude que podemos ter em conduzir as nossas vidas é não resolver o que precisa ser resolvido. Querido, se você tem coisa para resolver, não deixe para amanhã, resolva hoje. Muitas vezes o motivo de não resolvermos algumas coisas, amados, é porque a gente não sabe como fazer, ou simplesmente por negligência. E esse é um ponto muito chave nas nossas vidas. Não deixar para amanhã. Se você não sabe como resolver, então você tem um recurso do céu chamado tempo, e você deve acessar ele como? Conselho. Vai buscar conselho em quem sabe. Vai buscar conselho em quem sabe lidar com aquela área da sua vida que você não está conseguindo lidar. Vai buscar conselho com alguém mais sábio, com alguém mais maduro. Vai fazer perguntas. Sabe, isso é muito do homem, né? O homem, há um livro que eu gosto demais, que chama-se A Grande Aventura Masculina, até indico aqui para os homens, que o autor, o Eldridge, ele fala sobre self-made men, homens feitos por si só.
Nós homens, na sua grande maioria, nós somos formados a partir de nós mesmos. A maioria dos homens não tiveram pais que os ensinaram, não tiveram pais que os educaram na justiça, não tiveram pais que os orientaram, não tiveram pais que os ensinaram como construir uma família, não tiveram pais que os ensinou a cuidar de finanças, não tiveram pais, enfim, que não foram presentes em muitas áreas, não conversaram sobre sexualidade. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui, papai e mamãe, você que tem filho, a sexualidade deve ser conversada na casa sem tabu, é você que deve orientar o seu filho, não é a escola, não é o mundo, não é os amigos. Por quê? Porque filho é importante, sexualidade é importante. O futuro daquele jovem, daquele adolescente vai chegar. Então quem tem que conversar em casa sobre sexualidade é pai e mãe. Desde cedo ensinar a criança, olha, só papai e mamãe tocam a sua intimidade, para te limpar. Nenhum estranho pode tocar a sua intimidade. É papai e mamãe que faz. São coisas importantes. Então quando nós olhamos a respeito do que Paulo está dizendo, ele está falando, queridos, nós temos que nos levantar, nós temos que acordar, nós temos que despertar para que entendimento, revelação, luz, clareza entre na nossa vida, para que nós não percamos tempo. Você está comigo aqui? Sabe, queridos, eu acredito que não perder tempo é fazer o que precisa ser feito e não deixar para o dia seguinte. Mas para isso, amados, não pare de aprender e tome conselho quando você precisar tomar conselho. Não pare de aprender. Na maioria das vezes, como eu estava dizendo, nós homens, nós queremos fazer as coisas, o homem, do seu jeito. E às vezes ele vai fazer do seu jeito e faz errado. Ele faz errado não é porque ele quis fazer errado, ele faz errado porque também nunca teve ninguém para instruí-lo. Mas agora que você é um crente, nascido de novo, tem entendimento da palavra do Senhor, se você não usa o recurso do conselho, então deixa eu dizer uma coisa para você, segundo a Bíblia, tu és um insensato. Um insensato. Porque se tu não sabe resolver alguma coisa e não busca conselho, então você tem sido negligente. E a gente precisa pensar nisso. O marido e a mulher que não buscam conselho para resolver problemas familiares são dois insensatos, são dois negligentes. Precisa buscar conselho com quem tem mais sabedoria. Se você tem dificuldade de cuidar, educar seu filho no caminho que deve andar, busque em quem tem procurado exercer esse nível de vida e busque conselho, busque sabedoria. Por quê? Porque nós não podemos perder tempo. Se você tem dificuldade com as suas finanças, vai buscar dentro da igreja pessoas que sabem lidar com finanças. Se você tem dificuldade em lidar com a sua vida profissional, empresarial, vai buscar, porque dentro do reino de Deus tem gente com muita competência na área empresarial, para te ajudar, a buscar. E eu vou dizer para você, isso está aqui, ó, essa plateia está cheia de gente competente e capaz, que tem habilidades e aptidões. Se você começar a buscar um irmão, o que você faz? O que você faz? Olha, eu trabalho com isso. E você? E com aquilo? Você vai poder tomar conselho com ele. E aí nós vamos crescer. Nós vamos aprender. Você está comigo aqui, querido? Sabe, nós precisamos perceber isso como um princípio, uma verdade na palavra do Senhor. Não deixe para o dia de amanhã, mas busque crescer, busque aprender, porque assim você vai fazer um bom uso do tempo. A segunda coisa muito importante nós devemos entender, sabe por que nós vamos fazer isso? Ou por que devemos fazer isso? Porque o Senhor nos fez mordomo do nosso tempo. Mordomia é gestão, mordomia é administração. Então o Senhor nos deu 24 horas num dia, não é verdade? 24 horas. Alguém tem um pouco mais de horas no dia aqui? Alguns de nós até queríamos ter um pouco mais, porque às vezes não dá tempo de fazer tudo. As mamães que cuidam da casa e filho e trabalham também, tanta atividade, cuida do marido também, às vezes tem que cuidar do marido, mas se pudesse ter aí mais umas horas do dia, mas Deus nos deu 24 horas no dia, e nós precisamos fazer um bom uso do tempo, nós precisamos exercer mordomia no nosso tempo, nós não podemos deixar que o dia dite para nós como vai ser, sou eu que dito como vai ser o meu dia, sabe? Deixa eu dizer para vocês, eu ainda não estou, como o apóstolo Paulo escreve em Filipenses capítulo 3, ele diz assim, irmãos, não que eu tenha alcançado, obtido a perfeição, mas uma coisa eu faço, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu amo esse texto. Há coisa de 3 semanas, mais ou menos,
acho que é isso, 3 ou 4, né, amor? Nós estamos numa pegada de ir para academia, porque a gente quer priorizar a saúde, né? Quer priorizar a saúde, e a gente está nessa pegada de academia. E eu estabeleci que, eu e a Lésia estabelecemos, ginásio, melhor dizendo, né? Estabelecemos que nós vamos em determinada hora. Irmão, é uma luta para ir naquela hora. Por quê? Por quê? Porque nós estamos ainda definindo isso como prioridade. Ainda não é um fundamento em nós. Não é um fundamento na minha vida. Porque eu não ia para o ginásio. Eu não queria ir para o ginásio. Alguém aqui comunga com essa história de não queria ir? Ou tem alguém aqui que está assim que não quer ir? Então deixa eu abençoar a sua vida. Eu também não queria ir. Eu também não queria ir, eu fugia, né? Eu dava minha desculpa, não, eu corro não, fazia 10 anos que estava correndo. Dava minhas desculpas, aí começamos a priorizar. Irmão, começamos a priorizar, mas ainda não é uma máxima prioridade na nossa vida. Eu sei, na minha alma ainda não é, porque dói, irmão. Eu estou com dor aqui, eu estou com dor aqui, eu estou com dor em tudo. Eu era um ser em inércia, fisicamente falando, né? Eu não tinha movimento, doía tudo. Começamos a priorizar, né? Fazendo uma mordomia do nosso tempo no aspecto da nossa vida saudável. E queridos, como é difícil ser mordomo do tempo. Mas nós não podemos dar desculpas. Nós não podemos usar as desculpas. Olha o que a palavra do Senhor diz, Efésios 5,15, né? Portanto, vede prudentemente como andais. Ele diz, não como nécios, ou a palavra insensato, e sim como sábios. Vede prudentemente como andais. E aqui é um verbo, andar, nos mover, nos conduzir, ou aquilo que vamos fazer, aquilo que vamos realizar, aquilo que vamos empreender, aquilo que vamos desbravar, aquilo que está diante de nós, que nós devemos conquistar. Então vede como andemos, não como nécios, mas como prudentes. O que é prudente? É alguém, uma pessoa prudente, uma pessoa que exerce mordomia, que valoriza o tempo, valoriza as coisas. A palavra do Senhor traduziu aqui nesse texto também, a palavra ali, por esta razão não vos tornei insensatos, né? A palavra insensato que aparece nesse texto também, ele diz assim, é a palavra grega apron, ele fala assim, sem razão, sem sentido, tolo, estúpido, sem reflexão ou inteligência, ou até alguém precipitado. Então, alguém que anda de maneira insensata acaba sendo ou precipitado, ou não se move com inteligência, não se move por uma razão ou por um sentido. Então nós precisamos prestar atenção nisso. Agora, amados, deixa eu lhe perguntar, quem criou o tempo? Deus. Amém? Nós vamos perceber lá em Gênesis capítulo 1, quem criou o dia e a noite? Deus. Quem criou as estações? Deus. Deus criou os tempos. Por exemplo, nós vamos nos deparar com Gênesis capítulo 2, que ele fala sobre os 7 dias. A palavra do Senhor vai falar que no 7º dia Deus descansou. Portanto, ele também não só criou o dia e a noite, os dias, mas criou as semanas. Então, quem criou o tempo? Deus. O tempo cronos. Deus criou o tempo. Mas nós precisamos entender, e presta atenção nisso, irmão. Se você quiser já abrir comigo em Romanos capítulo 12, quero convidar você, Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu quero mostrar algo para você, que está na mão de Satanás, mas nós precisamos pegar dele de volta. E que está dentro da mordomia do nosso tempo. Deus criou o tempo. Agora presta atenção. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, e ele começa a falar sobre o primeiro Adão que caiu e nos tornou igualmente, nos tornou filhos dele, no aspecto da queda. Nós nascemos com o DNA de Adão, o DNA do homem caído, o DNA que precisa de reconciliação. Então a palavra do Senhor fala que pelo pecado de um só homem, o pecado entrou no mundo e todos pecaram. Não é isso que a palavra do Senhor diz? Não é isso? Agora presta atenção, ele diz assim, pela entrega também de um só homem, a salvação entrou no mundo, e por meio da salvação desse homem, todos podem ser salvos, amém? Amém?
Então, se por um homem entrou o pecado, todos caíram e foram destituídos da glória de Deus, agora em Cristo Jesus, que morreu por mim e por ti, né, nós podemos acessar a salvação e acessar a eternidade. Glória a Deus por isso. Ou seja, o que Jesus fez foi redenção. Amém? Redenção. Olha que Romanos capítulo 2, no versículo 2, nos ensina. Ele fala assim, ó: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Primeira coisa que ele diz: não vos conformeis. Não vos conformar é acordar. Não vos conformar é despertar, é abrir os olhos. É o que Paulo fala em Efésios lá: levanta, acorda, desperta, porque Cristo vai te iluminar. Não vos conformar é quando entra revelação no nosso coração, entendimento da obra de Cristo em nossas vidas, que nos faz deixar a vida de pecado e passa a nos levar a uma vida de salvação e santificação. Amém? Porque para não me conformar com uma coisa que me transforma, eu preciso de outra que me muda. E aqui é interessante que essa palavra transformai-vos, ela é uma palavra grega, metamorfo. É como, você já deve ter estudado, é como se alguém falasse assim: metamorfasiai-vos, ou permitir que vocês sejam transformados. Sabe o que é metamorfo aqui? Pega uma lagarta, que no seu devido tempo, para num galinho de uma árvore, começa a tecer em volta dela, né, o seu casulo, ela se fecha dentro do casulo e começa o processo de metamorfose. A vida cristã é isso. Porque aquela lagartinha feinha, que alguns de nós têm nojo e até medo dela, vai se transformar numa linda borboleta. A palavra transformai-vos ali é metamorfo, é mudança de vida. Nós éramos, sem Cristo, uma lagartinha bem feinha. Quantos se identificam com isso aí? Eu me identifico com essa lagartinha bem feinha. Agora, não, vai ficar estranho se eu falar que agora eu sou uma borboleta bonita, né, irmão? Em vez de falar para mim, eu vou falar para você: agora você é uma borboleta bonita. Tá, vamos lá. Você deixou de se largar e se tornou esse ser lindo, maravilhoso. Vira para o irmão que está do lado e fala: você é uma pessoa linda. Ó, eu vou dizer para os filhos homens aí, não é para ficar fazendo bullying com o pai não. Pai, você é um borboletão. Nada de fazer bullying com o pai essas horas não. É pecado fazer bullying com o pai, deixando claro, né? Glória a Deus, está comigo aqui? Então ele diz assim, né, para nós não nos conformarmos com este século. Agora presta atenção nisso, irmãos. Eu não sei se você já ouviu sobre isso. A palavra século, isso entrou no meu coração há pelo menos 4, 5 anos atrás. E isso entrou no meu coração fruto de um entendimento, de uma compreensão de redenção. A palavra aplicada ali para século é uma palavra grega, chama-se aion. E esse aion, ele define tempo, geração, idade. Ele fala de um período de tempo, de gerações e de idade. A palavra século aplicada pelo apóstolo Paulo aqui, ela não só está apontando para o presente de quando ele disse o que disse. A palavra aion, ela tem a ver com o meu passado, tem a ver com o meu presente e tem a ver com o meu futuro. Porque ela pega gerações. Então, a geração passada, meus pais, a minha geração atual e a geração futura. O meu tempo passado, o meu tempo presente, o meu tempo futuro. A minha idade como criança, a minha idade como adulto, a minha idade como ancião. Não vou dizer velho não, é ancião. É mais bonito. Amém? Os homens aí que já passaram dos 50 ancião é mais bonito, né? Porque parece que a gente é mais sábio, glória a Deus, aleluia. Né? Mas vamos lá. Eu estou tão feliz, irmão, fiquei 50 anos, eu sei que você já sabe disso, mas eu só quero reafirmar mais uma vez. Estou animado, tem mais 50 anos pela frente para conquistar. Amém? Quem está comigo aqui, os homens que estão com 50, as irmãs, glória a Deus, vamos conquistar. Mas amados, deixa eu dizer isso para você, e um cara de 30, né gente? Aí forçou a barra, eu sei, tentei pelo menos, mas vamos lá. Queridos, a palavra ali aion, então como eu disse a você, tem a ver com passado, com presente e com futuro. Presta atenção aqui.
O apóstolo Paulo está nos dizendo assim: olha, desperta, levanta, Cristo te iluminará. Quem criou o tempo foi Deus, certo? Aí o apóstolo Paulo vem agora para a igreja de Roma e diz assim: ei, não vos conformeis com este aion, não vos conformeis com este tempo. Como não me conformar com este aion, com este tempo? Como não deixar com que este tempo conduza a minha vida fora de valores e princípios da palavra de Deus? Redenção, querido. Não tem outro caminho, é redenção. Efésios capítulo 1, não precisa abrir, versículo 4 ao versículo 10, presta atenção nisso. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória, da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito em que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação, presta atenção, na dispensação da plenitude dos tempos, convergir nele. Convergir ele é quando ele junta uma coisa na outra, céu e terra, e ele está no meio disso. Entre céu e terra existe cruz, entre céu e terra existe redenção, entre céu e terra existe um tempo de redenção. Continuando, plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como a da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Amados, presta atenção. Para que eu me torne mordomo do meu tempo, exerça a mordomia, eu preciso entender redenção na minha vida. Redenção é remoção de escravidão. Redenção é remoção de domínio demoníaco. Redenção é remoção de insensatez, é remoção de negligência, é remoção de qualquer outra coisa que me afaste da vontade perfeita de Deus para a minha vida. Se eu quero ser bom mordomo, eu preciso entender esse nível de redenção que Deus operou a meu favor, a seu favor. Ou seja, se Ele me redimiu, é para que Ele pudesse resgatar e tirar da mão de Satanás o aion. Presta atenção. Quando o homem cai, ele entrega o aion na mão de Satanás, porque o homem entregou tudo. Quando Adão e Eva peca, entregou a vida toda na mão de Satanás. Então, a vida daquele homem, ou a vida da geração a partir de Adão, seria conduzida sobre os valores do mundo, sejam passados, presentes ou do futuro. A vida do homem seriam conduzidos pela que a sociedade pensa, pela cultura atual, pela mentalidade atual, pelas mentalidades familiares, pelo jeito que as pessoas pensam. O Senhor Jesus veio na plenitude do tempo para resgatar o aion, para redimir o tempo. Só que presta atenção, quando Ele faz isso, presta atenção, amados, quando Ele redime o tempo agora, Ele toma das mãos de Satanás o tempo, o aion, Ele entrega para quem? Para quem que Ele entrega? Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala para ela assim: para você. A redenção do tempo foi entregue para mim e para você. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está a nos ensinar. Por isso, nós precisamos entender que se eu fui resgatado do império das trevas, se eu sou uma nova criatura, se eu recebi Cristo como meu Senhor, se eu fui iluminado no meu entendimento, então eu não ando como nécio ou insensato. Eu ando como alguém que estabelece prioridades, que possui valores para fazer um bom uso do meu tempo. E eu não vou deixar com que coisas circunstanciais assumam o controle da minha vida. Antes, eu me proponho a buscar aquilo que é agradável aos olhos de Deus e que me abençoa. Amém? Você está comigo aqui? E que nos abençoa.
todo princípio da palavra que Deus deu, eu vou usar esses princípios a meu favor. Por quê? Porque eu sou um bom mordomo do tempo. Eu não quero perder o meu tempo, mas eu quero redimir o meu tempo. E nós precisamos olhar para isso, queridos. E para que nós consigamos viver isso e experimentar isso, uma coisa tem que acontecer com alguns de nós. E eu falo por mim mesmo, porque eu precisei tomar essa decisão. Eliminar as desculpas que eu tenho dado ao longo da vida. Eliminar desculpas. Eu sempre dava uma desculpa porque eu não precisava ir para a academia. Eu sempre achava um jeito de dizer porque que eu não precisava alongar ou qualquer coisa. Irmãos, nós precisamos entender que Jesus também redimiu as desculpas que nós queremos dar para as nossas vidas. As desculpas. Olha, quando o Senhor desce novamente para visitar o homem e a mulher e ter com eles, né? O Senhor vem e fala assim: ô Adão, estou encurtando a história. Quem é que disse que vocês estavam nus? Quem foi que falou que vocês estavam nus? Adão, em vez de assumir a responsabilidade, ele joga para quem? Para Eva. Para Eva. Ele fala, e culpa Deus. No final das contas, ele está culpando Deus. Está falando, a mulher que você me deu fez eu ficar desse jeito. Ou seja, em vez dele assumir a responsabilidade, Senhor, eu pequei contra ti. Eu não fui fiel contra o Senhor. Eu não te obedeci. Eu deveria ter sido a autoridade da minha casa, eu deveria ter sido o governo da casa, eu deveria ter cuidado da minha esposa, eu deveria ter cuidado do inimigo não entrar na minha casa e não fazer essa bagunça, eu não cuidei. Não, que ele preferiu, desculpa, jogou nas costas da miserável da Eva. Né? Ela tem a culpa dela? Ela tem. Também não foi obediente, não foi submissa ao Senhor, não prestou atenção no princípio, no mandamento que Deus deu, para não ir lá e mexer, não tinha que mexer. Ou seja, ela deixou com que a circunstância carnal, o desejo mal do coração dela assumisse o controle das escolhas e das decisões dela. E ela foi fazer justamente o que não era para fazer. E nós precisamos prestar atenção nisso. Mas agora, queridos, para nós alcançarmos isso, nós precisamos eliminar as desculpas. Porque olha o que a palavra do Senhor diz então em Efésios 5,16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Amados, se nós não assumirmos o controle das nossas vidas, se nós não nos tornarmos bons mordomos das nossas vidas, a maldade do tempo vai conduzir a gente. A maldade desse tempo diz, os dias são maus. E queridos, se você correr os teus olhos em alguns noticiários, talvez você não tenha conseguido ter tempo para isso, mas dá uma paradinha, eu quero convidar você, para um pouquinho, liga a TV e vai assistir o jornal, qualquer jornal que tenha por aí, vai assistir um. E olha que, graças a Deus, que tem alguns jornais aqui em Portugal que não sai sangue pela tela da TV, lá no Brasil tem uns jornais lá que o sangue quase espirra na gente lá quando a gente está assistindo. Mas vai assistir alguns desses jornais e começa a perceber o que eles estão a noticiar. Você começa a ficar deprimido, irmão. Você começa a ficar ansioso. Você começa a ter estresse, taquicardia. Por quê? Porque a mentalidade do mundo não é a mentalidade de boas novas. A mentalidade do mundo é a mentalidade de reforçar o terror, reforçar o pavor, reforçar a ansiedade, reforçar, a depressão, reforçar o estresse. Então, os meios de comunicação, eles são pagos para dar más notícias. Se você pegar 30 minutos de reportagem, você vai talvez encontrar 2 ou 3 boas notícias. E olha lá, o resto do período todo é para falar da política que está ruim, do governo que está ruim, da guerra que está tendo. Porque a mídia da atualidade, ela serve o aion de Satanás, ela não serve o aion de Deus. E nós precisamos entender, irmãos, que se nós não eliminarmos as desculpas nas nossas vidas, o aion que é gerido por Satanás vai nos engolir. O tempo que é gerido por Satanás vai nos engolir. E Satanás sabe como aplicar isso nas nossas vidas. De maneira muito sutil e superficial, ele sabe como entrar na minha e na sua vida e nos prender ao sistema dele. E nos enredar ao sistema dele. Olha que Eclesiastes capítulo 8, versículos 5 a 8 nos diz: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal,
E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. E a palavra do Senhor diz que há tempo para todas as coisas, queridos. Por isso nós precisamos entender redenção. Por isso nós precisamos entender mordomia. Amados, nós cristãos precisamos entender mordomia na nossa vida cristã. Mordomia com a nossa finança, mordomia com o nosso tempo, mordomia com o nosso casamento, mordomia até mesmo com o nosso trabalho. Você sabia que se você trabalhar demais também, você até pode ter um bom salário no final do dia. Mas se você trabalhar demais também, você vai ter negligenciado alguma coisa importante na sua casa. Para todo excesso há uma consequência. Para todo equilíbrio, o equilíbrio traz bênção. A palavra do Senhor sempre aponta para o equilíbrio. Augusto Cury escreve uma coisa muito interessante num dos livros dele, falando sobre criação de filhos, especificamente sobre pais. Ele diz assim, numa da citação dos livros, que nós não devemos deixar com que os nossos filhos se tornem o rodapé na nossa história, mas eles precisam estar na página central da nossa história. E às vezes nós pais estamos a trabalhar tanto para dar algo bom para os nossos filhos, e eles estão no rodapé da nossa história. É uma pequena partinha da nossa história. Eles não fazem parte do centro da nossa história. Porque o centro da nossa história é a preocupação em dar, em dar, em dar, em dar, em dar, em dar. E lá no final das contas, a gente vai perceber que nem tudo que a gente deu, palpavelmente falando, é tão importante quanto o abraço, o beijo, o eu te amo, emocionalmente falando. O que produz filhos seguros não é o quanto você vai dar para ele. O que faz os seus filhos serem seguros é o quanto você diz que ele ama, que você ama ele, do quanto você o abraça, de o quanto você está próximo dele no momento da dificuldade. Então nós precisamos organizar até esses valores nas nossas vidas. Trabalhar é importante, obviamente, mas o sábio discerne o tempo, presta atenção, querido, o tempo e o modo. Tempo e modo. Jesus redimiu isso. O Senhor redimiu isso através do nosso Cristo, amém? E por último, amados, o texto nos ensina que nós devemos organizar as nossas prioridades. Olha que Efésios 5, 18 e 19 diz assim: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Perceba, Paulo não está falando necessariamente do vinho, ele está falando da embriaguez da vida. O vinho é uma coisa boa, ele não está falando que o vinho é ruim, ele está falando que o excesso dele traz embriaguez. O descuido com ele traz embriaguez. O descuido com ele nos faz cair. Eu não estou autorizando você beber aqui, até você faz isso se você quiser. Eu não estou fazendo apologia a vinho, não. Eu não tenho nada a ver com o que você faz com o seu dia a dia. Se você bebe, você não bebe. Não é disso que se trata. O que eu estou querendo dizer é que, assim como o vinho, que é uma coisa boa, traz embriaguez, qualquer outra coisa boa na sua vida, que é usado em demasiado, vai trazer problema. Qualquer coisa boa na sua vida que você não tem uma boa mordomia de gestão, vai trazer problema. E aí a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos organizar as nossas prioridades. Quando há embriaguez de qualquer coisa na nossa vida, quando nós perdemos a mão com qualquer coisa nas nossas vidas, nós vamos perder o rumo, a direção, nós vamos perder tempo. Mas para que isso não aconteça, ele diz assim: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. É aqui que eu entendo que quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nenhuma outra coisa domina o nosso coração, como nenhuma outra coisa governa a nossa vida, mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, a nossa conversa é uma conversa boa. Olha aqui, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. A nossa conversa é boa. Por quê? Porque eu estou cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo está conduzindo a minha vida. E aí, amados, falando de conversa boa, aí você senta, você está com uma situação familiar que precisa ajustar, você senta, porque a conversa vai ser boa, porque eu estou cheio do Espírito Santo para resolver. Eu não estou embriagado com a minha carnalidade, com a minha ira, com o meu ódio, com o meu rancor, com a minha mágoa. Não.
estou cheio do Espírito Santo, essas coisas não me dominam mais. Então eu sento e converso. Olha, eu entendi isso, foi isso que você quis dizer? Mas não. Nós estamos a usar o nosso tempo, queridos, para buscar direitos e exercer justiças que são meramente carnais e humanos. Eu quero trazer essa mensagem ao seu coração. O que tem sido prioridade para você? Quais prioridades têm governado sua vida? Por exemplo, para uma vida de casados, prioridades: família, relacionamento com Deus em primeiro lugar. Família, filhos, trabalho. Isso é escala de prioridade, biblicamente falando. Quando eu sou casado, quando eu tenho uma família, a escala de prioridade é assim: primeiro vem Deus, depois vem casamento, depois vem seus filhos, depois vem trabalho. Você vê que trabalho, tá? Depois, mas pastor, vai morrer todo mundo de fome se eu não trabalhar. Não morre não. Coloca as coisas no seu devido lugar para você ver se as coisas não acontecem. E depois as outras coisas, lá no quinto lugar. Sabia que igreja vem até depois? A igreja vem até depois, mas isso não quer dizer que você vai parar de vir no culto não, irmão. Não estou falando para você não vir na igreja, não estou falando para você não vir cultuar. Mas as coisas, Deus organizou as coisas dessa maneira, para que tudo seja uma bênção para nós. Solteiro, você que está aqui solteiro, seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com a sua família, seus estudos, seu trabalho, e as outras coisas ficam lá no rodapé, até seu namoro, sabia? Ele não vem antes da sua família, não vem antes do relacionamento com Deus. Teu namoro é mera coisa, né? Uma mera coisinha da vida. Porque enquanto você não casou, é só uma mera coisa na sua vida, é um apêndice da sua vida por enquanto. Jogando bem na real para você que está querendo namorar ou está namorando. Só vai se tornar algo realmente quando você casa. Por enquanto, é uma coisa que você está tentando fazer dar certo. Ainda não deu, pode ser que dê. Nossa, pastor, agora você estragou meu namoro, hein? Que isso, não quer? Algumas pessoas vão falar assim: também não vou namorar mais. Acho que eu nem quero namorar também. Mas a gente precisa entender prioridades. Nós vivemos as nossas vidas muitas vezes sem prioridades. E nós deixamos que a vida nos leve. Deixamos que a vida nos conduza. Amados, a palavra do Senhor está a nos ensinar nesta manhã que nós não podemos perder tempo. E nós precisamos viver o que o apóstolo Paulo disse aqui no versículo 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Assuma o controle do seu tempo. E para encerrar, Hebreus capítulo 13, versículo 8. Não poderia deixar de citar esse texto. Hebreus 13, 8. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, eternamente. Deixa eu lhe dizer algo. Se você tem depressão pelo teu passado, o tempo que passou que você não recupera, Ele pode ir lá e restaurar e redimir. Ele pode te restaurar. Se você está estressado pelo presente, pelas preocupações do presente, Ele pode vir aqui e redimir isso agora, porque Ele é o mesmo hoje. Se você está com excesso de futuro, ansioso pelo seu futuro, deixa eu dizer, Ele é o Redentor, Ele já redimiu o teu futuro, Ele já redimiu a tua história, Ele já preparou. A palavra do Senhor disse em Jeremias 29:11, bem sei os planos que tem a vosso respeito, planos de paz, para dar-vos futuro, uma esperança. Ele já preparou. Se você tem fé para entrar naquilo que Ele tem, então agarra essa fé e você vai viver aquilo que Ele tem para você, porque Ele nos predestinou para as boas coisas. Você está comigo aqui? Levanta, querido, desperta, e luz de Cristo virá sobre o teu entendimento, sobre o teu coração, e você vai ver que os teus dias, você vai viver uma redenção nos seus dias. Você vai viver uma redenção nos seus dias. E para concluir, amado, quero já pedir para você ficar em pé em nome de Jesus. A gente tem ido nesses últimos 3 semanas para a academia. Irmão, vou falar um negócio para você. A primeira semana foi terrível.
Não, foi ruim. A segunda foi terrível. A terceira piorou mais um pouquinho. Mas eu vou falar um negócio para você, eu venci. Eu achava que isso não era possível. Para os irmãos que vão em ginásio aqui há mais tempo do que eu, que estão aqui, eu achava que isso não era possível. Irmão, eu tenho vontade de ir para o ginásio. Quantos aqui vão para o ginásio e tem vontade de ir para o ginásio? Glória a Deus. Irmão, eu tenho vontade de ir para o ginásio. Você vai dar risada de mim, é eu e a Leslie, nós dois lá, chegamos no ginásio, animado. Nós vamos lá para, como é que é aquela aula mesmo? Nós chegamos na aula de hidroginástica. Um monte de senhorzinho de 70, 60, 80 anos. Eu falei, é aqui que eu tenho que estar. É aqui que eu tenho que estar. E aí eu olho aquele senhorzinho, cara, os caras e tal, não sei o que. Eu falo, não posso perder para um senhorzinho desse não, cara. Eles estão me motivando. E a gente tem saído ali da academia e a gente olha um para o outro feliz. Sabe por quê? Porque eu acho que Deus talvez está nos iluminando. Eu creio que o Senhor está nos iluminando. Cuida da tua saúde. Cuida do teu futuro. Porque, querido, daqui 10 anos eu cheguei a 60, 70. Eu tenho que cuidar dele porque eu preciso estar bem. Eu quero neto. Eu quero poder carregar meu neto no colo. Eu quero poder virar piroleta com o neto. Eu quero poder jogar o miseravinho no alto, pegar de novo. Virar de ponta cabeça assim. Entendeu? Eu quero brincar de cavalinho, né? Para ele subir nas costas, porque senão depois eu não consigo levantar, porque está com dor nas costas. Eu quero poder usufruir dessa coisa tão tremenda na minha vida quando eu tiver netos. E eu te convido, querido, não perca tempo. Olhe para o teu futuro, celebre ele e conquiste agora o teu futuro, crendo que Jesus vai lhe dar graça para isso. Jesus vai lhe dar graça para isso. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Porque tudo que nós temos é dele, querido. Enquanto eles... Dá para puxar? Ô time, dá para puxar o que tem? É teu? Pode ser esse daí, não? Enquanto eles cantam aqui, ao vivo é assim, que funciona, é legal ao vivo assim. Eles tinham até pensado outra coisa, mas eu já mudei aqui, ó. Né? E não obedece para ver, né? Como é que... Manda quem pode, obedece que tem juízo. Brincadeira. Nós somos esse tipo de pastor. Vamos lá. Feche seus olhos, querido, eu quero orar por você. Eu creio que essa palavra vem de encontro aos nossos corações, que às vezes nós estamos carregando pesos e cargas que tem nos levado a um lugar de ansiedade. Tem nos levado a um lugar, às vezes, de desânimo, de desistência. Eu creio que o Senhor nesta manhã está a falar conosco. Ei, eu redimi o tempo, eu redimi a sua história, eu tenho bênção no teu futuro, eu posso mudar a sua sorte. Eu posso fazer com que aquilo que tem sonhado no seu coração aconteça. Porque eu sou Deus fiel. Talvez nessa manhã você tenha motivos para chorar por alguma coisa que tenha perdido. Talvez nessa manhã você tenha motivo para realmente lamentar por escolhas talvez erradas. Mas deixa eu te dizer, Ele é aquele que apaga as tuas transgressões. Ele é aquele que perdoa os teus pecados. Ele é aquele que joga no mar do esquecimento os nossos pecados. E Ele é aquele que nos ama abundante, infinitamente. E é aquele que faz também abundantemente, infinitamente mais. Eu quero que você abra a sua mão. Eu quero orar por você, querido. Eu quero interceder pela sua vida. Eu quero mesmo que você possa descansar enquanto eu intercedo por você. Você nem precisa orar. Você só pode, talvez, dizer aí no seu coração amém. Eu quero declarar palavras de bênção sobre a tua vida e sobre a tua casa. Pai, nesta manhã eu oro por cada um dos seus filhos e filhas neste lugar, Pai. As mãos abertas em sinal de dizer sim, Senhor, em rendição ao Senhor, para receber o que o Senhor tem para lhes dar. Pai, eu oro nesta manhã, que o Senhor, nesse tempo, libere sobre a vida dos seus filhos, libere sobre o casamento dos seus filhos, libere bênção sobre o lar dos seus filhos. Pai, que nesta manhã o Senhor venha liberar provisão financeira sobre a vida dos seus filhos. Pai, que nesta manhã os negócios que muitos dos seus filhos possuem, o empreendedorismo e áreas de trabalho que alguns deles atuam, operam,
Pai, envia a tua bênção agora, Senhor. Faça-os prosperar mesmo. Faça-os conquistar, avançar no empreendimento deles, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, eu oro para que o Senhor una as famílias distantes. Una as famílias, reconcilie as famílias. Pai, eu oro, Senhor, para que se houver pesar, tristeza no coração, ansiedade, depressão, angústia, ó Deus, que o Senhor entre agora com teu Espírito Santo, para curar os corações, para trazer paz, para trazer renovo, para trazer esperança, que as cadeias de depressão, cadeias, ó Deus, da ansiedade, cadeias de estresse caiam por terra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Que nessa manhã o Senhor envie os teus anjos para abrir os caminhos, as portas, que o Senhor conduza os seus filhos, as suas filhas, ó Pai, aos caminhos verdes, às águas de descanso, às águas de renovo, ao lugar da provisão, ao lugar da cura, ao lugar da restituição, ao lugar da saúde. Abre os ventres nessa manhã, Senhor. Abre os ventres. Abre os ventres, dê filhos, dê filhos, dê filhas. Toda impossibilidade caia por terra e um milagre extraordinário se estabeleça, Senhor. Um milagre extraordinário se estabeleça nessa manhã, sobre cada área da vida dos seus filhos, Pai. Eu clamo, eu oro, eu intercedo, eu declaro, eu profetizo a mão poderosa do Senhor agindo em favor dos seus, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.